E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Seguinte, cara, o Guns N' Roses voltou aí há uns 4 dias atrás com duas singles novas. E eu sei que demorei um pouco pra fazer esse review aqui, pra fazer esse vídeo, mas acabei sentando aqui na minha cadeirinha e escutando esses dois novos sons aí. Esse final de semana pra mim que foi louco, cara. Show pra cacete. Sexta, o Duct Tape no Madame e domingo o maravilhoso show do Canon Fiba lá no Carioca, foi maravilhoso. Mas enfim, vamos falar sobre essas duas músicas novas do Guns e o que eu de fato achei. Vamos lá. E se você tá querendo meter o shape, mas não sabe onde suplementar, cola no site da Growth, o link tá aqui na descrição. Tem um kitzinho bacanudo lá que de 205,32 cai pra 174,90 pagando no boleto ou no Pix, de whey de 1 kg e creatina de 250 gramas. Se você meter o meu cupom lá, Caixa Véia, meu amigo, você ganha mais desconto, então o preço cai mais um pouco ainda. Cola no link da descrição e usa o meu cupom Caixa Véia e comece a meter o shape. Bom, Guns N' Roses lançou então duas novas músicas agora em 2025, há uns 4 dias atrás. A Nothing e a Atlas. E eu ouvi as duas e eu vou falar o que eu achei aqui desses novos sons. Antes de mais nada, é muito complicado falar de Guns aqui, porque eu já sentei o relho nesses caras aí, principalmente no Axl Rose, na verdade. Na verdade foi em cima do Axl Rose por conta da sua perda de voz. E aí, os fanboys, como eles são muito irracionais, sejam eles fanboys de Beatles, ou de Engenheiros do Havaí, ou de Fiat Uno, não interessa. Todos eles são extremamente, assim, burros. Eles não conseguem entender que as pessoas são pessoas e elas têm defeitos, elas têm limitações e chega em um ponto que uma determinada banda, por conta do mau uso de seus talentos, acaba desgastando, né, a sua vida, a sua saúde, como é o caso do Axl Rose. Mas isso nunca, veja bem, isso nunca vai tirar o mérito do Guns. O Guns eu ousaria dizer que acho que foi a maior banda dos anos 90, tá? Você pode pôr ali o Black Album do Metallica como algo que foi extremamente foda nesse período, mas o Metallica ainda assim era uma banda pesada demais pro gosto da grande massa, né? O gosto popularesco da grande massa, independente de qual país fosse. Mas com certeza o Guns foi uma banda que nesse período aí bateu nos ouvidos de muitas pessoas aí. O cara podia ouvir um pagode, mas cara, ele gostava ali da Sweet Child O' Mine, gostava de uma Patience, sei lá. O cara gostava das baladinhas ou até as coisas um pouco mais pesadas do Guns. Comercialmente falando, o Guns teve uma penetração muito maior que o Metallica e o Pantera, né, nos anos 90, que também foram duas bandas gigantescas aí. Mas como eu disse, eram bandas muito pesadas ainda pro gosto dos populares aí. Então, você pega, por exemplo, obras como o User Your Illusion, né, Illusion, são dois discos assim maravilhosos, né? São duas obras que fala bem da megalomania, né, dos anos 90, aquela coisa de fazer coisas primorosas, né? O Michael Jackson fazia muito isso, né? E o Guns seguiu nessa linha e conseguiu entregar uma sequência de discos assim muito fodas. Então, assim, eu tenho um grande respeito pelo Guns. Agora, eu tenho discos do Guns? Não. Eu ouço tudo que o Guns fez e acho genial? Não. Chinese Democracy é um disco bosta. Embora muitas pessoas vão dar uma de Serienger aqui e falar que não, depois de anos eu ouvi e percebi que é muito legal. Não, esse disco é uma bosta, foi uma tremenda enrolação. Eu acho que eu já repostei esse vídeo que eu fiz sobre o Guns, eu vou deixar aqui no final. Eu fiz na época do Barbônico, falando como o Axl Rose conseguiu enganar as pessoas durante anos aí com esse disco que vai sair, não sai, vai sair, não sai, e ficou, sei lá, acho que 9 anos pra sair, 10 anos pra sair, eu não lembro. E é um disco horroroso. Ele entrou numa tara de querer ser um Ministry, de querer ser o Nine Inch Nails, e foi uma coisa assim extremamente irritante. E depois desse lance do Chinese Democracy, aí ele ficou acho que um tempinho offline ali, depois ele voltou com o negócio do AC/DC, e aí voltou com o Guns N' Roses e lançou em 2021 aquela porcaria, aquela Absurd, né? Absurd. Que puta merda, ou musiquinha bosta.
Ali ele continuava com a sua tara de querer ser um Nine Inch Nails, você vê esse resquício de querer ser uma banda de industrial, a todo custo. Sendo que já na própria época que o Chinese Democracy de fato saiu, já era um estilo de som datado. Quem gosta de industrial, ou EBM também, né? Ou não, EBM, sabe que isso aí é um tipo de som que ficou datado, que explodiu basicamente no final dos anos 80, com maior ênfase ali nos anos 90, o industrial, o EBM é bem dos anos 80, mas quem gosta hoje disso é uma coisa de nicho, é aquela galera esquisita com a cabeça raspada que cola no madame lá e dança com a parede, tá ligado? Então é esse tipo de público que gosta dessa pinta. E tanto a Absurd como o Chinese Democracy, num contexto geral, são obras extremamente datadas e que, porra, cara, você sai de um som que é hard rock, sobrevivente do grunge, porque o Guns foi a banda que conseguiu sobreviver ao grunge, bateu de frente com as bandas e conseguiu uma penetração igual ou até muitas vezes maior que o próprio Nirvana. Entregar duas obras dessas assim, é lamentável. E aí parece que um pouco dessa tara começa a decair ali com a single, né, com duas singles de 2023, a Perhaps, né, e a The General. Essas músicas, elas ainda têm um clima assim meio, sei lá, cara, estranho. Ele tenta misturar alguma coisa ali que no começo dessas músicas não fica muito legal, mas ao decorrer aí ele volta aos eixos, né? A fazer as coisas tradicionais do Guns N' Roses. Então, dá pra dar um desconto nessas duas singles aí. Agora, vindo para 2025, né, vamos começar primeiro falando sobre essa turnê que rolou do Guns N' Roses aqui no Brasil e que rodou algumas cidades aí e que eu acho que vai basicamente se complementar a partir dos side shows que vão acontecer agora o ano que vem do Monsters of Rock, que já confirmou o seu line-up e que é fraquíssimo, né? Mas é aquilo, o Monsters of Rock se tornou um festival geriátrico, né? Embora tenha ali o Hailstorm, né? Que é uma banda atual, né? De uma geração atualizada aí, mais nova, perdão. Mas mesmo assim, num contexto geral, é sempre o mais do mesmo, é os amiguinhos deles lá, da produtora que produz esse negócio aí. Então, assim, é um pé no saco. Lembra que nós temos o Bangers Open Air aí, que traz uma diversificação gigantesca, né? Uma diversidade muito grande de bandas, que vão desde o clássico até as coisas mais atuais. E eu acho isso do caralho. Então no sábado você tem Twisted Sister, que é um classicão, e ao mesmo tempo você tem Ginger, que é uma coisa da nova geração aí. E tem uns intermediários, como Fear Factory, que o Switch Engage, né? Vai ter o Evergrey e uma série de outras bandas aí. Vocês já sabem, aí eu fiz um vídeo falando sobre o line-up aí. Então chegamos em 2025, como eu bem disse, e aí nos deparamos, né, com essa nova... vamos dizer assim, um pouco de uma melhoria da voz do Axl, que a gente sabe que estava horroroso ali. Na apresentação, acho que um dos últimos shows com o vocal dele bem ruim, foi lá na despedida do Black Sabbath, tiraram sarro, o próprio pessoal, você notava meio desconfortável ali olhando, o cara, né, horrível. O vocal dele nesse ponto acabou, morreu, e é isso aí, tá? Mas, nesse show que rolou aqui no Brasil, parece que ele se preparou mais, ele cuidou da saúde, a barriguinha que ele tava ali, ele perdeu, né, diminuiu bastante. E a gente sabe que isso influencia sim no uso do diafragma. Você com sobrepeso gera um problema, refluxo gástrico, uma série de coisas que vão impedindo você desempenhar um bom vocal. Com certeza ele fez a lição de casa, fez alguma aula e deu uma melhorada. Porém, entretanto, a vida precisa continuar e não só de passado vive o homem. E desde 2021, então, que ele tenta ali trazer coisas novas, né? E aí nós temos então essas duas músicas. Eu vou começar pela Atlas, que foi a música que eu mais gostei.
Ali tem a cozinha na cara, baixão trincando do jeito que eu gosto. Quem me acompanha aqui todos esses 7 anos e meio, né, de canais de música que eu tenho aqui sabe que eu sempre falo isso, baixo, na minha opinião, tem que estar na cara mesmo. Tem muitas bandas aí que deixam o baixo, às vezes você nem escuta, você tem que enfiar a cara no amplificador para conseguir sacar o que está sendo tocado ali e mesmo assim você não consegue perceber. E nesse caso o baixo tá lindo, tá uma coisa finíssima, o que dá um punch, né, uma crueza, vamos dizer assim, maior na música, assim. Eu acho que fica mais visceral, na verdade, né? Parece que o cara fez o negócio sob o efeito de sob o efeito de Viagra, né? Então ele fez de pau duro a música. E o Atlas, então, é uma música muito interessante. E tem uma coisa que eu falei, inclusive, no meu Instagram, se você não me segue, siga lá, Caixa Véia. E tem também Facebook, caso você não goste do Instagram, procure lá Caixa Véia, que também eu posto coisas por lá. Tem uma coisa nessa música que eu achei assim, não estou falando que é igual, não estou falando que é parecido. Tem que deixar isso bem claro, porque tem muito analfabeto funcional que não entende, não é uma comparação, né? Nem é isso, mas o que eu quero dizer, né? O contexto da fala. Então não estou dizendo que é igual, mais uma vez, eu não estou dizendo que é igual, estou dizendo que parece um pouco muitas das coisas que o Greta Van Fleet faz. Eu notei uma certa pegada, e por que eu falo isso? Porque é mais ou menos assim, uma mistura do clássico, do hard rock, com um toque um pouco mais moderno. Então ele fala com essa geração. Então um cara geração Z que gosta do Greta Van Fleet vai conseguir ouvir muito bem essa música Atlas e se identificar. Já a Nothing é uma baladinha, aí a cozinha retrocede um pouco, você não vê o baixo na cara, justamente por conta da pegada da música. E aí é isso, cara. Isso é uma baladinha, feijão com arroz, não vi muita coisa, mas pelo menos estão entregando coisas novas aí. Eu acho que a Atlas dessas duas tá bem mais legal. Em resumo, o que eu notei é que, cara, o Guns tem sim coisas pra entregar, tem canais já metendo pau aí falando mal. Eu não acho que seja algo, vamos dizer assim, medíocre. Dentro das possibilidades e das limitações do Axl, ele entregou muito bem. Tem umas partes ali que ele sobe bem a voz, quase perto do que ele fazia lá nos tempos de ouro do Guns N' Roses. Em estúdio a gente consegue fazer milagres. Uma prova viva disso é a bosta do Brujeria ao vivo. Não, Brujeria em estúdio é maravilhoso, agora ao vivo é um lixo. Não paguem pra ir nesse show. Vai ter otário aqui falando, ai, da hora. Não, você tá tapando o sol com a peneira, velho. O falecido lá não cantava nada, não tinha gutural nenhum. E em estúdio era outra história. Então, assim, eu gostaria muito de ver essa Atlas e a Nothing ao vivo. Não sei se já tem alguma coisa aqui, provavelmente não. Mas será tocada, obviamente, nessa nova turnê que vai rolar aqui no Brasil. E eu faço questão, depois dos vídeos upados aí, escutar, para saber se de fato ele está entregando ao vivo o que está aqui nessa produção. Já em questão da afinação, sempre que eu falo dessa coisa de afinação, que na minha concepção, quando a coisa fica um pouco mais grave, parece que o cara baixou a afinação. Aí tem os guitarristas, os músicos, os especialistas. Não, Barber, ele não baixou a afinação, isso não tem a ver. Tá... ok, ô Steve Vai Tupiniquim. É o seguinte, o que tá ali é uma afinação um pouco mais grave. Ela não tá mais com aquele ganho de médio pra agudo. Então eu acho que ele dropou, né? Assim que se fala, é dessa forma que fala. Então ele dropou, né, essa afinação e ele tá cantando mais baixo, tá cantando mais em cima do rolê. Então tá infinitamente melhor do que as porcarias que a gente já viu aí ao vivo, né? Nos últimos, pelo menos nos últimos 5 anos aí do Axl Rose e do Guns N' Roses aí de volta à ativa. Então acho que ele se tocou e vai trazer um novo, vamos dizer assim, uma nova pegada para essa nova fase do Guns N' Roses, né?
E eu fico feliz, cara, se de fato ao vivo isso for executável. Só que é aquilo, as músicas mais antigas, provavelmente role até uma troca de guitarra ali no meio do show, né? Mais uma vez, aí nesse caso vocês que são especialistas guitarristas vão ter que me falar isso. Porque, infelizmente, ainda ele vai continuar peidando na tanga aí pra cantar esses sons, né? Umas Welcome to the Jungle da vida aí, que é lá em cima. Então vamos aguardar. A minha visão final aqui sobre esses dois sons é que são duas músicas boas. Obviamente não chega nem perto do que já foi feito, só que não dá pra ficar olhando pra trás o resto da vida. Dentro do contexto atual do Guns N' Roses e do rock, cara, são duas músicas muito interessantes, sim, com mais destaque em cima da Atlas. Então, inclusive pessoas que não gostavam do Guns N' Roses naquela fase bacana, né, dos anos 90, final dos anos 80 e os 90, talvez até goste, cara, desses dois sons aí, e principalmente da Atlas. Eu recomendo muito, cara, assim, e me surpreendeu. Eu espero que venha um disco, quando sair o full end, tudo fechadinho, eu vou fazer questão de voltar aqui e fazer um review junto com vocês aí, pra gente conversar sobre como está, né, essa nova obra aí. Aguardemos aí então, é isso aí. Se você chegou até aqui, comenta, cheguei até aqui. Forte abraço. Falou!